Zé Monstrinho novamente, por querer existir, não faz parte do nosso esporte. Fala, mano, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre testosterona, né? A molecada aí já gostou do negócio. Mas calma, vai ser testosterona sintética ou algo do tipo. Eu vou falar mais pra vocês relatos e experiências de uma pessoa com testosterona em níveis baixos e altos no corpo, e assim você vai conseguir determinar em qual nível você se encontra, se você tem uma testo baixa, alto, devido aos sintomas, e eu vou trazer eles pra vocês caso alguém que esteja vendo esse vídeo ainda não saiba. Mas vale lembrar que o correto é você estar indo num laboratório realizar um exame clínico, um exame de sangue, para realmente ter a precisão da concentração de testosterona no seu corpo. Então, puxa a vinheta e vamos embora pro vídeo. Vem aí, Growth Day 10 anos. Dia 13 de outubro no Credit Card Hall. Você não pode perder. Início das vendas no dia 30 de setembro. Link na descrição. Todo mundo já sabe que eu sou um atleta natural, eu já competi 2 vezes, sou técnico em nutrição esportiva, eu já lancei um e-book onde eu mostro que eu ganhei 30 kg de massa muscular naturalmente, eu saí dos meus raquíticos 50 kg e já fui para até 85 kg, hoje estou na faixa ali dos 80, então teve uma evolução muito boa nesse meio tempo e é por isso que veio toda aquela coisa nas minhas costas. É natural, não é natural, isso e aquilo e tudo mais. E junto disso, não tem como não falar sobre a testosterona, que é o principal hormônio para nós atletas hoje da musculação, tanto do sexo masculino quanto feminino, tá? Porque mulher também tem testosterona no corpo e depende dela ali para se manter regular e sadia. Nós homens dependemos muito mais porque é o hormônio mais abundante em nosso corpo e um dos mais primordiais aí quando o assunto é construção muscular, tá bom? De forma sintética, eu acredito que só perde para insulina. Enfim, em todo esse tempo teve essa relação de discussões sobre o ser natural ou não. Só que, próximo eu fazer a minha segunda competição, que foi no Muscle Contest Internacional em agosto desse ano, a Growth, que foi a responsável por me ajudar em toda a preparação para subir nesse campeonato, chegou até mim, minha queridíssima Growth. Inclusive, lá no site deles você pode usar o meu cupom para ganhar um desconto muito maneiro, cupom Monstrinho. O link dele está aqui na descrição do vídeo, corre lá, gsuplementos.com.br e estaremos lá no Growth Day comemorando os 10 anos da marca. Então, não perca, se você ainda não garantiu seu ingresso, corre lá no site deles também, tá joia? Mas, voltando aqui pro vídeo, chegaram até mim e me desafiaram a realizar um exame de sangue para realmente provar para vocês se eu estaria natural ou não. É lógico que eu não pude negar isso. Por quê? Um exame de sangue não é tão simples quanto parece, precisa ter a autorização de um profissional da área, se eu não me engano um nutricionista já pode estar te receitando esse exame ou um médico próprio para isso. Tá? E é um exame caro, que você vai pagar consulta, você vai pagar o exame, o laboratório. Quanto mais tipos tiver no exame, tipo SHBG, estradiol, texto livre, texto total, tudo mais caro vai ficando. Então é um orçamento que não cabe no bolso de várias pessoas, principalmente para mim, por exemplo, não cabia, e é por isso que eu nunca tinha feito até então e mostrado para vocês. E eu nunca tinha competido, então eu conseguia mostrar para vocês que eu sou natural. Então a Growth chegou até mim, se propôs a me ajudar a fazer esse exame, a gente foi, fez e aqui tá o resultado do exame. Deu 334 nanogramas de decilitro de testosterona total, ou seja, uma testosterona em níveis baixos. A intenção disso qual foi? Me pegar no pulo do gato, porque se eu estivesse usando algum hormônio para competir, seria aquele momento. Como a gente fez uma média de quase um mês antes de eu competir, é a fase ideal para a gente realmente saber se estaria usando alguma coisa ou não. E deu 334 nanogramas de decilitro. Aí vem a questão. Otávio, sua testosterona está no nível baixo. E realmente estava. Por quê? Eu estava vindo com 4 treinos por dia. Eu estava fazendo um cardio em jejum nessa preparação. Aí eu ia pra casa, fazia 2 refeições, fazia um treino resistido, né? Que é o anaeróbico, a musculação em si. Voltava, fazia média de 2 a 3 refeições, fazia mais um treino normal na musculação. E aí pós-treino ou antes de dormir eu faria mais um cardio de 1 hora. São 4 treinos ao dia. O corpo ele realmente não aguenta. Quem já fez uma preparação, quem já fez até uma dieta mais restrita vai entender que é uma intensidade puxada, o corpo não aguenta, o corpo depleta, sofre modulações hormonais, então isso acaba trazendo uma desregulação hormonal, tá? E é por isso que minha testo se manteve um pouco mais baixa nessa fase de preparação, assim como outros atletas, como até o próprio Caio Botura,
que na última preparação natural dele, ele também teve uma queda de testosterona e acabou entrando numa TRT futuramente, porque ele não conseguiu recuperar aquilo de maneira natural, tá certo? Só que de lá pra cá, eu tô recebendo várias coisas no meu direct falando: Otávio, o que você sentia, qual é a diferença? A gente tá percebendo que agora, depois da competição, eu tô até mais envolvente com vocês, eu tô mais carismático com vocês assim nos stories, tô mais zoeirão, tô postando mais conteúdo, os treinos aumentaram com a carga e tudo mais. Eu vou falar pra vocês as primeiras características de alguém com um indivíduo com a testosterona alta. Lembrando, quando eu me referi a testosterona alta, eu estou dizendo na faixa entre 600 a 700 nanogramas por decilitro, que é o padrão comum e natural de um indivíduo saudável. Você passou disso, 1.200 nanogramas por decilitro, meu amigão, aí já tem um hormônio sintético para dentro e daí você sofre com os colaterais desse hormônio. Então tudo que eu estiver falando é relacionado a uma pessoa e um indivíduo natural e saudável, tá bom? Então vamos lá, se você tem uma testosterona em níveis elevados no seu corpo, a principal mudança que você vai ter é no bem-estar físico diário. Você vai estar disposto para o dia a dia, você vai estar animado, você vai estar alegre, vai estar no 220, não vai ter tempo ruim com você. Outro principal fator aí muito ligado sobre isso, se você treina, é a questão da força. Você percebe que no treino você está com a força em dia, você consegue até manter uma progressão de cargas em cima disso, mesmo com algumas variações como drop set, rest pause, FST7, por exemplo, R100, a carga se torna uma carga legal e concentrada. Então isso acho que é onde a gente consegue mais notar. Tem a questão da libido, a sua libido fica num nível mais elevado. Se você tiver canega ali dentro de casa, acho que entendeu? Entre outros fatores, tais como o crescimento de pelos. Até o Paulo Musi já falou sobre isso uma vez. Os pelos, eles estão ligados sobre a relação de testosterona, mas não diretamente. Por quê? A testosterona em si a gente pode pensar como uma empresa e essa empresa tem vários setores. Esses setores são partes do corpo onde a testosterona, de forma geral, é responsável por cuidar e fazer o funcionamento do nosso corpo da maneira correta. E o crescimento de pelos, tanto pubianos quanto faciais, cabelo, é responsável por a regularização da testo. Inclusive, tem um estudo que mostra que se uma pessoa tem um crescimento de pelos a níveis acelerados, essa pessoa pode ter uma predisposição em ter uma síntese proteica elevada. Então é um outro fator muito importante também, mas isso não justifica nada. Não é porque às vezes você não tem pelos corporais que você é um cara que não tem testosterona ou que não vai crescer e que não vai ter massa muscular. Não. E a gente também não pode deixar de falar sobre o processo anabólico. Sim, se você tem um nível de testosterona elevado no seu corpo, você consegue manter uns níveis de crescimento muscular adequados. Na realidade, não crescimento, mas anticatabólico, porque ela não vai deixar o seu corpo depletar aí sua musculatura cada vez mais e você consegue segurar mais massa magra com aquele nível de testosterona. Por isso que os caras hormonizados têm um físico melhor do que um cara natural, devido a esse fator, mais testo, mais síntese proteica. E quando você sobe sua testosterona de forma natural, além da sua síntese proteica estar realmente num nível maior, você consegue ter um aproveitamento melhor do treino, você consegue ter um sono melhor. Esse é outro fator muito importante que eu queria falar para vocês. Você tem um sono melhor, você descansa melhor, você acorda mais disposto. Às vezes você dorme até 6 horas por dia, por exemplo, 4, 5, depende, mas você acorda bem, você não acorda quebrado, você não acorda moído e isso gera para você um dia confortável. Então você junta todas essas pecinhas que eu acabei de falar de um indivíduo com testosterona alta, ele vai estar 100% o tempo todo, tanto para fazer dieta, tanto no bem-estar físico, tanto quanto o ego, se ele olhar e ver que a barba tá legal ou algo do tipo, no treino, então ele vai estar bem e isso vai somando vários fatores para te trazer um bom resultado físico e estético dentro da musculação. Agora vem o ponto-chave dentro dos colaterais, vamos dizer assim, de uma testosterona em níveis baixos, para você saber se você está com nível baixo de testosterona, por exemplo. Primeiro fator, que eu acho que é o mais comum e é o que eu mais sinto, por exemplo, indisposição. Você fica cansado, você fica fraco, você fica meio mole, você fica meio para baixo, você acorda quebrado, você não tá naquele 100% no seu dia a dia. Tudo bem que quando eu sinto isso, eu tô em fase de preparação, então os meus treinos realmente estão esgotantes demais. O corpo em si fica cansado e fadigado além da parte mental. Mas
tem essa relação da sua testosterona estar vindo num nível mais baixo, é normal. Coisa muito comum também é insônia, porque você acaba não descansando, você não entra num sono profundo, então você fica naquele soninho casquinha, você dá uma cochilada, já acorda durante a noite, você não acorda bem no dia seguinte, você tem dificuldade para entrar no sono profundo, porque isso acaba prejudicando a sua produção de serotonina e dopamina, então você não consegue desligar, ficar relaxado bem para poder dormir. Tem a questão da libido, você já não fica tão garanhão daquele jeito, vamos dizer assim. Tem sim esse fator. A questão da força no treino cai, é praticamente meio que o oposto das vantagens ali que eu tinha te falado. Mas a questão da libido e a força no treino, eu acho que são os pontos chaves quando você percebe que sua testosterona está um pouco mais baixa em si. E como eu falei, a falta de pelos. Eu não sou um cara peludo, ó, vocês podem ver, eu não tenho pelo no peito, eu não depilo, eu não faço nada. Eu só depilei o meu peito, costas, essas coisas, as 2 vezes que eu fui competir pro penetrar melhor na pele. Só na barba que eu passo no minoxidil pra ajudar, e meu sovaco que faz acho que 1 mês que eu não raspo e tá desse jeito. Então isso... E mesmo assim eu consegui ter esse resultado expressivo de mais de 30 kg de massa muscular natural. Então isso é um fator aí que não liga tanto na questão estética e física, tá bom? Mas é um fator de baixa testosterona. Outro fator é, se você tá com a testosterona meio baixa, você fica desatento e desligado. É diferente de indisposição. Você fala, vamos supor, eu vou assistir uma série que eu gosto. Você não consegue dar seu 100% naquela série. Qualquer coisinha te chama uma atenção, você fica meio fora de si. Você tá vendo, mas você não tá prestando atenção. É devido à falta também de uma testosterona em níveis elevados, tá bom? Tem pessoas que falam sobre a relação da agressividade, tá? Que uma pessoa com baixa testosterona fica mais emotiva e tudo mais, que uma pessoa com testosterona alta fica agressiva. Isso não tem nada a ver na minha concepção. Por quê? Testosterona nos níveis altos vai desencadear em você o que você é. Eu, por exemplo, sou uma pessoa animada e zoeira. Então, quando eu tô com uma testosterona em nível alto, por exemplo, que eu não tô em fase de competição, na minha fase normal, comendo bem, em bulk, que delícia, 5.000 calorias por dia, enfim... Eu fico zoeiro, eu fico legal, eu fico brincalhão, porque isso é de mim e eu vou estar ali. Tem pessoas que já têm uma predisposição em ser um cara mais rústico, agressivo e tudo mais, ele vai desencadear essa questão dele, não é o hormônio que faz isso. O hormônio só vai realmente aflorar dentro de você o que você realmente é. Agora, eu, por exemplo, que eu sou um cara mais 220, animadão, quando meu nível de testosterona tá baixo, eu vou sim ter um contraste nessa relação de animação. Eu não vou ficar tão animado no dia a dia e por isso alguém pode achar ou comentar sobre essa relação de tá ficando agressivo, algo do tipo. Mas na realidade isso, em partes hormonais, isso não afeta, tá bom? Isso não vai fazer você virar um assassino no meio da rua, não tem nada a ver. Ainda mais falando sobre a relação de indivíduos naturais. Então é isso, esse vídeo de hoje foi um vídeo bem simples, só batendo papo com vocês, relatando e falando sobre essa relação de testosterona, que é alguns fatores principais. E tem aquela questão, Otávio, você tá com 334 nanogramas de cilindro, estava no caso. O que você fez para aumentar? Bom, o primeiro fator é mudar a sua rotina diária. Eu estava vindo numa rotina muito desgastante, de treino excessivo, uma dieta restrita e a pressão de campeonato, então tudo isso influenciou. Eu saí disso, voltei a comer melhor, voltei a descansar melhor, meus treinos estão no padrão para realmente trazer aí uma crescência no nível de testosterona, então foi subindo gradativamente. E além disso, incluí um pré-hormonal, que é a laxogenina no meu caso. Eu não vou entrar tanto no assunto, porque tem pessoas que falam que funciona, tem pessoas que falam que não. Eu utilizei, eu senti diferença, porque foi a única coisa diferente que entrou no meu físico, desde que eu saí do campeonato, fora o meu padrão de suplementação e manipulados, e trouxe pra mim uma melhora muito boa no aumento de cargas, e melhorou sim um pouco minha libido, então eu gostei, então eu tô utilizando. E é um dos fatores que você pode utilizar se você já dá seu 100% em todos os fatores. Não adianta você ser um cara sedentário, bebe cerveja, não faz nada, mais treina, entrar com um produto desse esperando que o seu testosterona suba, por exemplo, que não vai subir. Você precisa se regularizar nos outros princípios primeiro para depois entrar com um produto desse. Por isso que pra mim, eu senti diferença, tá joia? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo meio extenso, mas espero que pra você ficou claro, bem informativo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, tamo junto e lembre-se que resistir não faz parte do nosso esporte. Fui!